Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje nós estamos aqui para corrigir a prova de Biologia da Univesp, que aconteceu no domingo passado, no dia 26 aí do 5, tá certo? Vamos corrigir as questões de Biologia, pessoal, e a prova estava muito boa, mas muito boa para alunos bem preparados, tá bom? Vamos começar então? Então vamos lá. Pessoal, a primeira questão dessa prova é uma questão que, na verdade, trata de respiração celular e fermentação, né? Então, é uma questão de bioquímica, tá? É uma questão de bioquímica, muito interessante, né? Então, vamos lê-la. A respiração celular e a fermentação são processos realizados pelos seres vivos para obtenção de energia. É verdade. Quando se fala em energia, se fala em ATP. Nesses processos, moléculas de ácidos graxos ou glicídios, que são os açúcares, né? Principalmente glicose, sem dúvida alguma, são degradadas liberando energia que é transferida para moléculas de uma substância chamada trifosfato de adenosina, nas quais fica armazenada. Comparando esses dois processos, é correto afirmar que ambos dependem da cadeia transportadora de elétrons? Não, pessoal. Fermentação não chega nem a depender da mitocôndria. Então pode esquecer isso aqui está fora, tá? Tá fora. Ocorre no interior da mitocôndria? Mentira, pessoal. Fermentação não ocorre na mitocôndria. Já pode marcar essa daqui, tá? Apresenta uma etapa anaeróbia em comum, é verdade? É. Porque a respiração celular, a etapa de glicólise, ela não depende de oxigênio. E a fermentação também não, tá? É denominada glicólise, que independe do gás do oxigênio para ocorrer. Correto. Então, pessoal, já vou marcar essa questão como uma questão correta, né? Essa questão aqui. A questão C é a questão aí correta, tá? Questão C é a questão aí correta, tá bom? Utiliza o oxigênio? Não, pessoal. Fermentação não utiliza oxigênio. Produzem a mesma quantidade de ATP? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum, de maneira alguma. Enquanto a fermentação produz 2 ATPs, a glicólise, a respiração celular produz 36 no seu saldo, né? Então, a alternativa agora é a alternativa C. C de cebola, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Pessoal, a questão 46 é uma questão que trata de genética, que trata de fator RH, tá? Então é uma questão interessante, é uma questão que tem a ver com genética, né? Mas também traz uma questão aí de RH, tá certo? Então vamos lá. São enunciados grandes, pessoal, mas existem coisas que são desnecessárias para responder a questão. A doença hemolítica perinatal, também chamada eritrobastose fetal, se manifesta quando mãe e o bebê possuem sangues incompatíveis. A doença tem início depois do primeiro contato da mãe RH negativo com o antígeno das hemácias ou eritrócitos de um sangue RH positivo. Então a doença tem, veja bem, aqui está contando uma coisa interessante para nós, né? A mãe negativa tem um primeiro contato com um sangue RH positivo, então guarde essa informação. Que pode acontecer na gravidez por causa do rompimento de capilares presentes na placenta. Então, ele está falando aqui um pouquinho sobre a mistura do sangue, entre aspas, né? Do feto com a mãe, quer dizer, o contato que a mãe tem com o sangue do feto, tá? Ou da criança já, né? Do bebê. Somente na hora do parto, ou anteriormente, por exemplo, pelo uso de agulhas ou em transfusões de sangue. Neste caso, o sistema imunológico materno deflagra uma resposta por meio de produção de anticorpos específicos. Então, a mãe que não possui o fator RH, porque ela é RH negativa, ela não possui, ela vai produzir anticorpos contra o fator RH da criança, tá? Essa resposta é guardada em células de memória, de modo que na ocasião de um segundo contato com esse antígeno, o sistema imunológico materno produz uma resposta muito mais rápida e intensa. Então, o problema não está no primeiro filho. No primeiro filho positivo, ela se sensibiliza. No segundo filho, em geral, ela ataca com toda a força, tá?
Por esse motivo, em geral, a primeira criança RH positivo, filha de mãe RH negativo, nasce normal, sendo que os sintomas da eritroblastomose só se manifestarão a partir da segunda gestação de um filho RH positivo. As consequências mais graves à medida que a sensibilização da mãe e a produção de anticorpos aumentam, causando hemólise, que é a destruição das hemácias, anemia e destruição dos eritrócitos ou hemácias fetais. Sobre a doença hemolítica perinatal, é correto afirmar que, pessoal, destruição dos leucócitos, mas de jeito nenhum. Isso desenvolve hemácia, não envolve leucócitos, sai fora. Nada a ver. A passagem transplacentária de anticorpos produzidos pelo feto, não, o feto não produz anticorpo, quem produz é a mãe. Os anticorpos maternos é que atacam os eritrócitos do feto. A sensibilização de uma mulher RH positivo pode ocorrer quando ela recebe transfusão de sangue. Deixa eu só mexer um pouco a minha câmera aqui, pessoal. Transfusão de sangue. Quando ela recebe transfusão de sangue, não. Isso aqui é um absurdo, pessoal. Sabe por que isso aqui é um absurdo? É que a minha imagem está tampando o resto da questão, tá? Por isso que eu falei isso agora, mas tudo bem, vai dar para responder normal. A sensibilização de uma mulher RH positivo pode ocorrer quando ela recebe transfusão de sangue. Pessoal, jamais alguém vai transfundir um sangue RH positivo para uma mulher que é RH... a sensibilização de uma mulher RH positivo, desculpa, não, imagina. A mulher RH positivo, ela tem o fator RH. Então ela pode receber tanto sangue RH positivo, quanto sangue RH negativo. Ela nunca vai se sensibilizar. Ela tem o fator. O problema é a mulher negativa. O feto produz células sanguíneas anormais que induzem o organismo materno a produzir anticorpos? Não, de jeito nenhum. As células do feto são normais, pessoal, né? A mãe RH negativo, ao ser sensibilizada em uma primeira gravidez, produz anticorpos contra o filho RH positivo? Exatamente. É isso que vai acontecer, pessoal. É exatamente isso que vai acontecer. Então, a alternativa E de elefante, né? A mãe RH negativa, ao ser sensibilizada em uma primeira gravidez, produz anticorpos contra o segundo filho RH positivo, né? Exatamente, a alternativa correta é a alternativa E de elefante, tá bom? Então ela se sensibiliza com o primeiro filho positivo, ela é negativa, o filho é positivo, ela se sensibiliza no primeiro filho e ela produz uma resposta muito potente de anticorpos contra o segundo filho. Esse é o que vai sofrer, tá bom? Vamos continuar. Pessoal, uma questão de fisiologia, né? Uma questão de fisiologia, uma fisiologia do respiratório, né? Uma questão de fisiologia do respiratório. Uma questão que tem um monte de coisas também. Então vamos lá. Pessoal, essa questão, né? Ela está apresentando para nós um alvéolo, tá aqui. E ela mostra uma troca gasosa aqui nítida, né? Ela mostra o oxigênio passando para a hemácia e o gás carbônico sendo liberado no alvéolo para sair para o meio exterior, né, para o ar. Então vamos lá. Os alvéolos pulmonares humanos são pequenas bolsas redondas com paredes muito delgadas, quer dizer, parede fina, que se localizam nos pulmões no final dos bronquíolos. São recobertos por capilares, olha o capilar aqui, o que garante a proximidade entre o sangue e o ar no interior dessas estruturas, favorecendo assim as trocas gasosas, que todo mundo chama de hematose, né, do gás oxigênio e do gás carbônico, e a transformação do sangue venoso em arterial. O alvéolo traz o ar, o oxigênio desse ar vai para dentro do capilar e vai para a hemácia, e a hemácia joga o gás carbônico dentro do alvéolo e isso vai para fora, né? Vai para o meio exterior. Essas trocas gasosas que ocorrem nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares são feitas pelo processo conhecido como, pessoal, pinocitose é partícula líquida. Você está falando de gás aqui. Fagocitose é partícula sólida. Você está falando de gás aqui. Ou seja, A e a B já caem de cara. Transporte ativo não é, pessoal. A gente estuda, a gente sabe que não é. Na verdade, o que acontece aqui é a difusão. É a alternativa C que vai acontecer aqui. É a difusão, pessoal. No qual ocorre a passagem de gases respiratórios do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tá?
Então, não é osmose. A gente estuda, a gente sabe que é por difusão, tá? Aí fala aqui de osmose, ativação de enzimas, nada a ver. Por quê, pessoal? O oxigênio é mais concentrado no ar que chega no alvéolo, então ele passa para o capilar. Ele passa de onde ele é mais para onde ele está menos. E no sangue que chega ao alvéolo, o gás carbônico está mais concentrado. E no alvéolo ele está menos. Então o gás carbônico sai do sangue e vai para o alvéolo. Tá bom? Pois o alternativa C de cebola aí. Mas é uma questão interessante, simples, mas muito importante, né? Essa prova da Univesp está muito equilibrada, tá? Pessoal, aqui tem uma questão, a questão 48, que ela fala de ácido nucleico. Então ela fala de DNA. Então, isso é interessante, né? É um assunto que não pode faltar em qualquer prova de biologia que se preze. Então vamos lá. Sempre que as células realizam a duplicação de seu material genético, isso resulta na formação de duas novas células duplas. Isso resulta na formação de duas novas duplas fitas de DNA. Cada dupla fita, né? São duas duplas fitas. Cada dupla fita vai para uma célula filha. Ele está falando normalmente aqui de mitose, tá? Cada uma direcionada a uma célula filha formada. Esse processo selecionado ao longo da evolução, verdade, acabou garantindo a transmissão adequada do material genético para a geração seguinte de células. Sobre o processo descrito, é correto afirmar que a duplicação da molécula de DNA é descrita como conservativa. Mentira, ela é semiconservativa. Então, já era. As pontes de hidrogênio entre bases nitrogenadas da dupla fita de DNA parental se rompem e as duas fitas se separam, permitindo a formação de RNA. Aí, pessoal, isso aqui está errado. Para formar RNA, você está diante do processo de transcrição, né? Não de duplicação do DNA. C. Os nucleotídeos livres existentes na célula se encaixam na dupla fita aberta do DNA, de forma complementar. Nucleotídeos é adenina, timina, citosina e guanina, né? Pareando adenina com citosina? Não. É adenina com timina, citosina com guanina. Tudo ao contrário. Absurdo. A enzima chamada RNA polimerase, pessoal, a RNA polimerase participa do processo de transcrição. Só que você não precisa nem ler. Nem leia, pessoal, a questão até o final. Se a questão no começo tiver alguma coisa muito absurda, já descarta, tá? Dá um peteleco nela. Então sobrou aí. A duplicação da molécula de DNA é semiconservativa, pois cada dupla fita formada consiste numa parental e de uma recém-sintetizada. Exatamente. Você tem a parental e a recém-sintetizada. Por isso que ela é semiconservativa, ela conserva metade do parental. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa E de elefante. Deixa eu aqui mudar um pouquinho para colocar o nosso marcador aqui mais forte, tá bom? Boa questão, pessoal. Gostei da questão. Uma prova bem equilibrada já, né? Bem equilibrada mesmo. Apareceu a questão de botânica. Muito interessante essa questão de botânica. Então vamos lá? É uma questão bem clássica, tá? Pelo que eu estou percebendo assim. O diagrama representa a partir das algas verdes relações evolutivas compartilhadas por diferentes plantas terrestres, especificadas pelos algarismos 1, 2, 3 e 4, de acordo com algumas de suas características. As letras A, B e C indicam novidades evolutivas referentes à aquisição de características compartilhadas pelas plantas acima dessa letra. Pessoal, isso aqui é um cladograma. Isso aqui é uma típica questão de botânica tradicionalíssima. Isso aqui é uma questão tradicional, hein? Então nós temos aqui no musgo, nós temos as briófitas, samambaia pteridófitas, araucária gimnospermas e lírio branco, angiosperma, lírio branco, gimnosperma, araucária, pteridófita, samambaia, briófita, musgo. Pessoal, quais foram as grandes novidades que a gente teve aqui? Pessoal, sem dúvida, as angiospermas, surgimento de fruto. Gimnosperma, aparecimento da semente, né? Samambaia, vasos condutores de seiva.
É mais ou menos por aí, tá bom? Então vamos lá. Com base nas informações apresentadas e na análise desse diagrama, é correto afirmar que as letras A, B e C correspondem, respectivamente, ao surgimento de que, pessoal, será? Pessoal, quando você tem A, o que você tem em A? Você tem em A a divisão que vai para pteridófita e o tronco que deu origem às gimnospermas e angiospermas. Pessoal, sem dúvida, o que apareceu aqui foram vasos condutores. Tá? A briófita não tem vasos condutores, porque ela é uma planta pequena, que precisa de lugar úmido, tá? Pessoal, o que apareceu em B? B, o que aparece em B, que vai ser o tronco, que vai separar gimnosperma de angiosperma, é a semente, pessoal. Sem dúvida é a semente. A semente apareceu aqui. E em C, pessoal, sem dúvida, são... na verdade, você teria aí, no caso, flores, né? Você teria, no caso, o surgimento de flores, né? Surgimento de uma flor, na verdade. Então, seria a alternativa C, né? Vasos condutores. Ó, você vê que quando você vê vaso condutor, você só tem uma, a C e a E. O resto você pode jogar fora, né? Isso é uma coisa para você ganhar tempo, pessoal. Só sobra quem? C e E. Vasos condutores. Sem dúvida, aqui no B não é inflorescência, é semente. E a flor vai aparecer lá na angiosperma. Então a alternativa correta é a alternativa C de cebola, tá bom? Nossa caneta marca texto. C de cebola, tá? Então A seria vasos condutores, sementes. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho para vocês. Isso. Então seria vasos condutores, sementes e flores. Alternativa C de cebola. Muito boa essa prova de biologia, pessoal. Uma prova muito interessante. E a última questão, uma tradicional. Pessoal, isso aqui é muito antigo e muito tradicional. Uma questão de ecologia. Isso daqui é terrível. Isso aqui sempre aparece, pessoal. Então vamos lá. O nitrogênio é um elemento muito abundante na atmosfera. 78% aproximadamente da atmosfera é nitrogênio. Aí, tá vendo? 79% do volume do ar atmosférico. Apesar disso, o nitrogênio não é utilizado de forma direta pelos seres vivos. Não, não é mesmo. Com exceção de alguns micro-organismos que conseguem realizar o processo chamado de biofixação do nitrogênio. Ou seja, os organismos retiram nitrogênio do ar e fixam esse nitrogênio. Nos ecossistemas terrestres, a fixação de nitrogênio é feita por algumas espécies de bactérias, do gênero Rhizobium, que vivem nas raízes de certas plantas leguminosas. Pessoal, o feijão, a soja, a ervilha, nas suas raízes tem o Rhizobium, que vai ajudar a fixar o nitrogênio, que é o N2, né, da atmosfera, em outros compostos de nitrogênio, tá? Que nos seres vivos conseguem aproveitar, com as quais estabelece uma relação ecológica interespecífica denominada. Pessoal, isso é uma questão de ecologia básica, antiga, né? Vamos começar a jogar a alternativa fora? Pessoal, os dois estão ganhando, não estão? Então não é parasitismo. Não é predatismo. Predatismo e parasitismo são relações desarmônicas. Predar é matar o outro para comer, por exemplo. Parasitar é tirar nutrientes do outro. É uma competição? Não é. Eles não estão competindo, pessoal. Eles têm uma relação harmônica. Comensalismo que apenas um dos participantes se beneficia? Não. A bactéria se beneficia e a leguminosa se beneficia. Então a alternativa correta é a alternativa A, que diz que a relação ecológica aqui é um mutualismo, pessoal. E todos os participantes se beneficiam, tá bom? Beleza? Com isso nós terminamos a correção da nossa prova da Univesp de Biologia. Foi uma prova difícil? Não. Foi uma prova bem distribuída? Na minha opinião, foi. Tá? Mas o aluno precisa ter conhecimentos muito básicos e foi uma prova muito clássica. Fazia muito tempo que eu não vi uma prova tão tradicional como essa.
São temas antigos, já muito sabidos. Então é para um aluno que tem uma formação mínima em biologia, ele tem que saber o que está nessa prova. Né? Não é uma coisa, não faz nada de vanguarda, não tem uma questão de vanguarda aqui. Isso é muito interessante, mas é uma questão que trata de diversos pontos da biologia e pontos que um aluno com uma formação mínima tem que saber. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Espero que vocês tenham tido sucesso aí na prova na Univesp. Eu particularmente prestei esse vestibular também, tá? Então já estou dando em primeira mão a correção para vocês, tá bom? Um forte abraço e até breve, pessoal. Tchau para vocês. Até!